Eclesiastes capítulo 5, eu lerei do verso 1 ao verso 7, a palavra do Senhor que diz assim: Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós somos o teu povo, e nesta manhã, ó Pai, pela tua misericórdia e a tua graça, nós estamos reunidos em um ajuntamento solene, em teu nome. E o Senhor promete, ó Pai, em tua palavra, manifestar a tua presença no meio do teu povo. Mas o Senhor nos esclarece, de forma muito evidente, como lemos no profeta Isaías, que era melhor não nos reunirmos do que nos reunirmos com os corações distantes deste local, com o pensamento longe do que nós fazemos aqui. O Senhor não se agrada de sacrifício de tolos. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Cristo, a entender a importância, a grandiosidade, a solenidade, a reverência com que nós devemos, semanalmente, nos ajuntar em Teu nome. E ajuda-nos a entender, ó Pai, essa manifestação da Tua presença, que é tão necessária para nós, que nos abençoa e nos conduz nessa vida debaixo do sol. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos entendimento, para que nós venhamos a glorificar o Teu nome, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, apresentando a nossa vida como um todo, como um verdadeiro sacrifício de adoração a Ti. Nós Te pedimos isso, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um vídeo que você pode procurar e ver, e eu inclusive recomendo, no YouTube. É um videozinho curto, de 5 minutos mais ou menos, e o nome desse vídeo é James 3, A Story, em inglês. James 3. Esse curta, ele retrata ali uma família, mas nós não ouvimos o que eles falam. A gente apenas vê as imagens e entende claramente o que está acontecendo. É uma família, numa manhã, que o pai imediatamente acorda com um semblante cansado, mal-humorado, esfregando o rosto e vai ao banheiro. No retorno ele tropeça num cesto de roupa suja, ele chuta aquilo com raiva, já grita com a sua esposa, que acorda com esse grito da repreensão dele, daquelas roupas jogadas. Ela também responde com um grito e claramente nós vemos que ela comanda que ele acorde as duas filhas. Ele acorda agressivamente as duas filhas, sacudindo, tirando a coberta, gritando, apressando por causa do horário. E então começa aquela correria do café da manhã, que a mãe tem que se arrumar, se maquiar, fazer o café para todo mundo, e ali derrama leite, derrama cereal, o marido briga, o horário está passando, a filha quer brincar, a outra não sabe com que roupa vestir, e então aquela confusão de 4 pessoas num tumulto de uma manhã de domingo. Eles entram no carro e a esposa, que teve que cuidar do café da manhã e da roupa de todo mundo, não pôde se maquiar, e ela tenta fazer isso no espelho do carro. Ele, apressado, dirige agressivamente, freando, virando de uma vez, borra a maquiagem, ela reclama,
E ele gesticulando como quem diz: você quer dirigir no meu lugar? E nós não vemos nenhum sorriso, nenhuma alegria, nenhuma gentileza naquela família. É briga, é estresse, é ira, revolta, mau humor. Mas então tudo muda quando ele para o carro e eles entram nas portas da igreja. Ali logo quando eles encontram os primeiros irmãos às portas da igreja, o sorriso é evidente na esposa, no marido que cumprimenta e conversa com as pessoas da igreja, como se aquele momento fosse o momento mais feliz da vida deles. E então eles entram para o templo e o vídeo mostra eles cantando, adorando um hino do nosso inário, a doxologia. E então eles com os olhos fechados, as mãos levantadas, o sorriso, adorando a Deus. As filhas um pouco indiferentes. E aquele vídeo então nos leva a pensar sobre qual é o nosso entendimento daquilo que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Eu não sei quais das famílias aqui, antes de chegar nesse lugar, se pareceu mais com aquela do vídeo. Mas eu sei que muitos de nós parecemos dessa forma. As crianças ali naquele vídeo, os pais estão adorando, estão sorrindo, mas estava todo mundo gritando agora há pouco. Todo mundo estressado e não tinha nenhum semblante de alegria, satisfação, deleite em ir à casa de Deus. Philip Ryken, um comentarista muito estudioso, ele fala que muitos de nós, quando fazemos esse ato de vir à igreja, e a gente senta, levanta, canta, fecha o olho no culto, ele diz que nós parecemos mais como galinhas sem cabeça, fazendo coisas automaticamente, sem pensar. E a gente senta, levanta, fecha o olho, abre o olho, diz amém, espera acabar a pregação, então e vai embora, sem se interessar, se envolver, e o mais importante, sem vivenciar o que nós fazemos aqui. Esse texto de hoje, ele fala exatamente disso. E Salomão tem se apresentado desde o início do livro como o pregador. Aqui no capítulo 5, ele fala de maneira muito clara como um pregador. Ele nos chama ao ponto alto daquilo que ele está nos conduzindo na caminhada de Eclesiastes desde o capítulo 1. Salomão está fazendo uma experiência, buscando o sentido da vida em várias coisas. E ele procurou o sentido da vida no salão de festas, nas comidas e bebidas. Ele procurou o sentido da vida no seu quarto romântico, com amores. Ele procurou o sentido da vida no mercado de trabalho. Ele procura o sentido da vida nos tribunais. Mas então Salomão chega aqui no capítulo 5 e ele, como que numa grande parada abrupta, ele se vira para esse povo e diz: eu vou te mostrar o sentido da vida. Mas para que você entenda e viva o sentido da vida, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: guarda o teu pé. Guarda o pé. Quando entrares no lugar onde você encontra o sentido da vida. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Salomão, que construiu o grande templo, diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Eu não sei, irmãos, e realmente eu não sei mesmo, o quanto nós como igreja, aqui no coletivo, quanto nós entendemos a seriedade desse momento que nós estamos vivendo agora. Eu realmente não sei. Eu me escandalizo com o desinteresse, a negligência, o descompromisso, a falta de reverência e as soluções que se encontram para melhorar o culto. Deus sempre nos deixou muito claro em toda a sua revelação o quanto era sério para Ele o culto. Veja, isso é estabelecido na criação. Deus então vai mostrando a importância disso. E para que nós entendamos, e eu quero me esforçar para comunicar isso para vocês, lembre-se do momento de Êxodo 3, verso 5, quando Deus
se manifesta ali naquela sarça ardente, que é o símbolo da nossa igreja, uma sarça. Ali é a manifestação da presença de Deus. Era terra, mato. Mas quando Deus fala com Moisés, ele diz: tira a sandália dos seus pés, porque onde você pisa é terra santa. O que Deus estava falando para Moisés é: guarda teu pé. Eu estou manifestando a minha presença. Irmãos, depois de passado aquele momento, aquele arbusto era um arbusto, aquela terra era terra. E isso é importante para nós entendermos que não são esses tijolos, esses bancos que fazem desse lugar um lugar santo. É a presença de Deus que torna esse lugar santo. Portanto, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque aqui Ele manifesta a sua presença e talvez você ainda não tenha entendido a seriedade dessa manifestação. Mas Ele faz isso com Josué, Ele explica isso para o povo. Ele, quando entrega a lei moral, os 10 mandamentos, eu enviei algo que veio à minha mente hoje, mandei no WhatsApp. Quando Ele entrega a lei, Ele enfatiza para o povo: olha, agora eu vou escrever a lei em pedra. E nós vamos começar escrevendo a lei, nós vamos começar entendendo a lei, chamando vocês, meu povo, a entender como vocês devem me adorar. É assim que começam os 10 mandamentos. Ali no primeiro mandamento, quando ele diz: vocês não vão ter outros deuses, ele está dizendo: eu exijo ser adorado. Eu sou Deus, vocês não. Vocês são meu povo, adorem-me. Não adorem as suas vidas, as suas coisas, o seu dinheiro, os seus relacionamentos. Adorem a mim, não façam bezerro de ouro, não adorem outras coisas. Eu sou o único e verdadeiro Deus que livrei vocês da escravidão. Portanto, eu exijo ser adorado como Deus. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, ele então nos proíbe a criatividade nessa adoração. Vocês não vão adorar do jeito que vocês querem. Não façam imagens. Não adorem essas imagens. De novo, não façam bezerro de ouro. Não adore do jeito que você quer, do jeito que é mais agradável. Não adore da forma que você criativamente acha que é melhor. Adore do jeito que eu quero ser adorado. Terceiro mandamento, ele diz: não use meu nome em vão. Meu nome é santo. E o meu nome carrega uma grande mensagem do meu poder, da minha criação, da minha glória. Portanto, não use o meu nome em vão. E quando Deus diz: não use o meu nome, não é só você usar o nome de Deus. Tanto é que nós não temos uma definição muito clara desse nome pessoal de Deus, por um cuidado dos maçoretas, dos tradutores, lá do Antigo Testamento. Mas a grande questão não é o nome em si. Quando você vem para este lugar e você faz essa adoração levianamente, você está usando o nome de Deus em vão. Porque aqui é o ajuntamento solene do povo de Deus. Quando você negligencia, desrespeita a palavra de Deus, você está usando o nome de Deus em vão. Então, não usar o nome de Deus em vão diz respeito à reverência. E o culto é local de reverência. Você entende o que é reverência? Guarda o teu pé. Deus está presente, tira as sandálias. Não vem do jeito que você vem da rua, não vem com os pensamentos que você vem da rua, não vem do mesmo jeito que você vive todas as coisas. Aqui é diferente, você está entrando na atmosfera da presença de Deus. Reverência. Deus não é seu coleguinha, Deus não é seu amiguinho, Ele é Deus. E Salomão deixa isso bem claro quando ele diz: Deus está nos céus, tu na terra. Tu estás debaixo do sol, Ele está acima do sol. Tu não tens sentido na vida sem Deus. Ele dá o sentido para a sua vida. Guarda o teu pé. Terceiro mandamento, Deus exige reverência. Quarto mandamento, Ele diz: lembra-te do dia de sábado. E talvez você já tenha ouvido a expressão convocação. Eu falo isso constantemente aqui. Irmãos, o culto, os dois cultos, o matutino e o noturno, eles são uma convocação
Não é um convite. Não é algo que você tenha a opção de não vir, a não ser que Deus mesmo te impeça de vir, você não tem opção de não vir. É uma convocação. E de onde que o Diogo tira essa ideia de convocação? De toda a Bíblia, a começar pelo verso 8 dos 10 mandamentos, Êxodo 20. Lembra-te do dia de descanso. Ou seja, não te esquece disso. E não se esquecer venha, você está convocado a lembrar-se do que nós vamos fazer nesse dia. Lembra-te do dia de descanso. Não se esqueça do que se faz nessa convocação. E então não escolha vir ou não vir. E às vezes você diz, mas chegou uma visita. Se um juiz te faz uma convocação para uma audiência, você vai deixar de ir para essa audiência porque chegou uma visita? Ou você vai explicar para a visita, eu tenho uma convocação para ir? Se você tem algum transtorno, um problema de transporte, uma chuva, ou alguma coisa dessas que nos impede de vir para o culto, você deixaria de ir para a convocação do juiz, que vai definir sobre a sua liberdade ou sua prisão perpétua? A convocação trata da sua liberdade perpétua ou da sua prisão perpétua. Ele faz a convocação semanal para essa adoração. E a gente para aqui pelo 4º mandamento, para que você comece a refletir sobre a seriedade com que Deus trata essa convocação solene e reverente de adoração a Ele. Ele exige ser adorado, Ele proíbe criatividade nessa adoração, Ele exige reverência nessa adoração, e Ele faz uma convocação semanal para esta adoração. Guarda o pé. Sabe, a nossa igreja tem um privilégio, por causa da nossa doutrina presbiteriana, que entende estas coisas que eu estou falando para você. Os nossos símbolos de fé afirmam estas coisas que eu estou falando, de acordo com a interpretação mais correta bíblica que você vai encontrar. E nós aqui na nossa igreja falamos sobre estas coisas. Em outras igrejas, inclusive presbiterianas, isso não é dito. Porque nós vivemos no tempo do politicamente correto e essas coisas são um tanto ofensivas quando eu digo para vocês, Deus exige ser adorado. Deus não te dá a opção de não vir para o culto. E então algumas pessoas têm medo de dizer isso porque dizem, olha, as pessoas têm que se sentir bem. E aí então você foi enganado por um período de tempo, talvez, pensando que você escolhia vir. Então você diz, eu quero sentir vontade de ir para a igreja. E eu não estou com essa vontade. Deixa eu te falar. Você não vai sentir essa vontade. Porque o seu coração é pecaminoso. E você não vai sentir uma vontade natural de adorar a Deus. Você sente vontade de pecar. Mas é isso que Deus exige de nós. Nós temos vários outros privilégios no nosso esforço de não sermos criativos no nosso culto. Você não vai ver, enquanto nós estivermos nessa igreja, sob essa liderança, você não vai ver aqui, no dia de culto, no momento de culto, eu dizer, irmãos, hoje a mensagem vai ser transmitida por meio de um teatro, de um filme, de uma cantata, de uma apresentação musical. Não tem que ter criatividade. Deus estabeleceu como queria ser adorado e nós vamos nos esforçar para fazer isso. Nós temos aqui, no fundo da nossa igreja, uma sala que não existia ali. E essa sala é chamada sala de adaptação infantil. Não é sala do cultinho infantil, porque não tem cultinho e cultão. Tem um culto e Deus manifesta uma presença e essa presença é importantíssima. E para que as crianças que ainda estão nessa fase da vida onde os pais não têm condições de segurá-las, de prendê-las, nós criamos uma sala para que os pais não se sintam constrangidos com o barulho dos seus filhos ou com a movimentação dos seus filhos, que é natural. Mas eles estão dentro do culto, dentro do templo, dentro da presença de Deus. Portanto, ali não é lugar de brincar, não é lugar de entreter,
Não é lugar de deixar e trazer brinquedo e fazer com que seu filho, então, supere esse momento difícil de culto num lugar mais agradável que esse aqui dos bancos. Ali é uma sala de treinamento para que ele, tão novinho, aprenda que ele vai vir sentar nesses bancos. Então a postura de lá de dentro é a mesma postura aqui de fora. O contexto lá de dentro é a mesma. O que separa é um vidro por causa do som. Porque tem crente que se incomoda com o barulho do filho dos outros. E tem pais que se incomodam com o barulho dos seus filhos. Então a gente tentou essa solução, mas não é para exclusão, não é de afastamento, não é de entretenimento, não é salinha. É adaptação, é treinamento. Porque ele precisa aprender a fazer o que ele vai fazer o resto da vida dele. Se a gente começa a fazer, então, o cultinho, e a brincadeira, e contar a história, e ver filminho, ele vai querer fazer isso o resto da vida, porque até eu mesmo preferia ficar lá fora, escutando musiquinha, cantando, interagindo, conversando, vendo o vídeo, do que estar sentado aqui, porque meu coração é corrupto. E esse momento, às vezes, ele é enfadonho. Mas sabe por que esse momento é enfadonho? Porque eu não guardo os meus pés. Eu entro nesse lugar com a cultura e tudo aquilo que entrou na minha cabeça durante a semana, sacudindo os meus pensamentos. Aqui tem silêncio, mas dentro da minha cabeça tem barulho. Barulho da vida, barulho da cultura, barulho da música, barulho dos meus sonhos, barulho dos meus deuses, barulho das minhas paixões, que me impedem de fazer o silêncio reverente e ouvir a palavra de Deus. Ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Ouvir. E aqui, entenda, e eu gostaria que os mais novos, as crianças, os adolescentes, procurassem entender isso. Muitas vezes os filhos, os adolescentes, os jovens, eles vêm para a igreja porque os pais trouxeram para a igreja. Mas então ele sabe que a liderança da igreja não vai pedir para ele fazer uma oração aqui de surpresa, então ele fica aqui descomprometido. Ninguém vai me pegar de surpresa, eu não tenho que estar acompanhando o que está acontecendo. Talvez um adulto ou outro, especialmente aqueles que repetidamente oram, eles estão sempre atentos ao que está acontecendo, porque alguém pode pedir para ele orar, então ele tem que pelo menos saber o que está passando. Mas a criança, ela tem essa direito adquirido, esse comportamento, que ele sabe que ninguém vai falar com ele. Então ele está com a mente longe. E então o texto diz: ouvir é melhor. Ouvir aqui não é só escutar. Quando um pai repreende o seu filho e faz aquele sermão comprido, e o filho fica ali escutando, mas o pensamento está em outro lugar, é disso que o texto está falando. Não é só escutar o barulho, o pastor falando, a música. Ouvir é atender, é responder, é obedecer. Portanto, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Em cada oração que se faz nesse lugar, aqui a gente não ora todo mundo ao mesmo tempo, porque a gente não é egoísta. A gente acompanha uma oração e concorda com essa oração. Por isso, nós temos um cuidado sobre quem está fazendo a oração. Vocês elegeram oficiais, e não que isso seja uma regra, mas prioritariamente, ordinariamente, os oficiais que vocês acharam que eram homens espirituais, piedosos, eles vão interceder por você, porque você os elegeu para interceder por você. E você então concorda, aquela oração te envolve, aquela música te envolve. Mas às vezes os presbíteros aqui à frente, a gente olha para os adolescentes, para os filhos, e a música está aqui, os pais estão cantando, e às vezes você vê uma criança com um pensamento tão distante, nem a boca mexe. E na oração, é tanta coisa, é tanta mão que surge para mexer, para derrubar, para fazer. Sabe o que é isso, irmãos? Não se está ouvindo o que está sendo dito. E aqui na nossa igreja a gente tem um costume que pessoas que nos visitam comentam comigo: é tão interessante que na sua igreja ninguém manda levantar ou sentar. O pessoal faz isso automaticamente. O nosso culto, ele funciona, isso não é feito ao léu.
O culto, ele teologicamente segue a orientação bíblica de ser um momento de diálogo. E quando você dialoga, não é um monólogo, os dois falam. Um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. E o culto, instruído biblicamente, ele é dialogal. Deus fala, a gente responde. E nesse fala e responde, existe um momento de ficar em pé e um momento de ficar sentado. Porque a atitude corporal representa a atitude interna. Quem não pode ficar em pé, não se sinta menos espiritual. É apenas um sinal. É como orar de joelho. A sua oração não vai chegar mais poderosa porque você está de joelho. Mas os seus joelhos dobrados demonstram uma atitude interna do seu coração, de submissão. Ou como nós vemos na Bíblia, pessoas que oraram com o rosto no pó. Que demonstra a humilhação diante da grandeza e santidade de Deus. Só que como é que a gente tem orado aqui na igreja? Será que 100% das pessoas aqui dentro estão concordando, pensando, refletindo e aplicando na sua vida a oração? Ou a gente fica esperando alguém falar o amém mais alto para a gente falar amém também e poder abrir o olho? Por que a gente fecha o olho? São vários elementos que compõem a vida religiosa e nós fazemos mecanicamente muitas vezes, e eu repito a ideia de Philip Ryken, como galinha sem cabeça. A gente faz o que todo mundo está fazendo, sem pensar no que está fazendo. Deus está dizendo para a gente claramente hoje, isso é sacrifício de tolo. Hoje à tarde, volte no texto de Isaías, capítulo 1, e lê do verso 1 ao verso 17 de novo. Se você quiser aprender mais, leia Malaquias, quando Deus fala, é melhor fechar a porta do templo. Eu não me agrado desse culto. Sacrifício de tolo. O sacrifício aqui, irmãos, você pode entender como adoração. Salomão, quando ele quer nos ensinar a guardar o pé sobre o contexto de culto, sobre o sentido da vida acima do sol, ele fala de sacrifício, no verso 1. No verso 2 ele começa a falar de oração, e no verso 4 em diante ele fala de votos. São 3 elementos que ele coloca aqui como elementos de culto, ou para entendimento do culto. E o sacrifício, então, é adoração. No Antigo Testamento, nós adorávamos a Deus, os nossos irmãos da igreja do Antigo Testamento, levando o sacrifício, animais, as ofertas. Hoje nós trazemos ofertas, dízimos, nós então apresentamos o nosso ser, a nossa voz, a nossa adoração, o nosso corpo, cansado da semana, como um sacrifício vivo de adoração. Houve uma transição. Antigo Testamento, animais, sangue derramado. Novo Testamento não tem mais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi apresentado como um sacrifício definitivo. O sangue definitivo foi derramado, então você não precisa mais trazer animais para serem sacrificados. Hebreus 10 te explica isso. O sacrifício definitivo foi realizado. Portanto, o apóstolo Paulo, em toda a sua sabedoria e inspiração divina, em Romanos, especialmente ali no capítulo 12, ele nos explica sobre essa transição e diz, agora você apresenta o vosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Você não precisa me responder em voz alta, mas responda para você mesmo, a sua vida é um sacrifício vivo a Deus? Eu vou ser mais bonzinho. Quando você vem para o culto, você apresenta a sua vida como um sacrifício vivo de adoração a Deus? Porque se você não presta atenção na oração, se você não canta com toda a sua força e toda a sua fé as músicas, e se você não está se esforçando com todo o seu ser para buscar no sermão o entendimento e aplicação da palavra de Deus, você não está se apresentando como um sacrifício vivo. Você está frequentando um local religioso, fazendo algo religioso na sua vida para aplacar o seu senso de culpa, que te deixa mais leve para enfrentar a semana e as lutas da vida, porque quem sabe se eu for para o culto, Deus então me concede aquele emprego. Se eu for para o culto, Deus vai melhorar meu casamento. Se eu for para o culto, Deus vai converter o meu parente. Se eu for para o culto, Deus vai me abençoar, porque está tudo muito difícil. Se eu não for para o culto, talvez eu tenha câncer, talvez eu tenha uma doença. Isso é barganha, isso é sacrifício de tolo. E é isso que Deus diz, eu abomino. É melhor não fazer nada do que fazer isso.
É isso que ele fala em Isaías, é isso que ele fala em Malaquias, é isso que Salomão está falando para a gente. Não apresente um sacrifício de tolo. E no finalzinho do verso 1 ele diz, porque não sabem que fazem mal. O tolo acha que está enganando a Deus. Como que engana a Deus? É como a criança que está na escola e cola na prova e a professora diz, olha, você está enganando você mesmo, porque você não está aprendendo o conteúdo. Salomão está dizendo, olha, quando você faz um sacrifício de tolo, quando você vem para a igreja negligentemente, ou quando você não vem para a igreja, você está sendo um tolo, você está tentando enganar a Deus, você está tentando barganhar com Deus. E então você fala, não, mas agora eu preciso de uma solução para a minha vida, eu vou vir até quinta-feira agora. E se tiver reunião de oração, eu vou também. Barganha com Deus. Não é essa a adoração, não é esse o sacrifício. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Saul, o rei Saul, ele tentou fazer um sacrifício de tolo. Ele tentou enganar a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, nós temos claramente a instrução sobre isso. Samuel 15, verso 22 diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. E a gordura de carneiros era o sacrifício especial. Quem gosta de churrasco entende um pouco por que era especial esse sacrifício. Samuel diz, não adianta você trazer sacrifício com o coração distante. Irmãos, hoje a gente não traz sacrifício animal, mas o coração continua distante, porque o nosso problema é o mesmo daquele povo daquela época. E Samuel diz, é melhor obedecer, é melhor atender. E Salomão diz, chegar-se para ouvir é melhor do que apresentar um sacrifício de tolo. Adore a Deus, atento ao que Deus diz. A grande ideia e aplicação para você é, saia daqui e responda a Deus sobre o que você orou, cantou e ouviu na palavra de Deus. Ouvir é melhor do que sacrificar ou falar, e então ele entra no contexto da fala no verso 2, aplicando sobre oração. E nós temos ampla orientação bíblica sobre melhor ouvir do que falar. Não te precipites no falar. Não seja um falador, um tagarela. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Aqui, ele está falando de oração, mas nos preparando para falar sobre voto. A gente tem mania de querer mudar o pensamento de Deus, atingir o pensamento de Deus. E quando as coisas estão ruins, a gente quer entender o pensamento de Deus. Então eu vou para Isaías de novo, só que agora Isaías capítulo 55, para a gente refletir sobre isso. Isaías 55, verso 8 e 9. Texto muito conhecido de vocês, mas que eu quero lembrar aqui. Quando Deus fala por boca do profeta, ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente volta aqui para Eclesiastes e Salomão diz, não fica falando demais, não promete demais, cuidado na sua oração, porque Deus está nos céus e você na terra. Sejam poucas as suas palavras. Mas a gente não tem que orar muito. Jesus Cristo teve o trabalho de nos explicar isso lá em Mateus 6. Quando ele está tratando de oração, ele diz, não use de vãs repetições. E eu imagino que talvez na sua cabeça tenha uma confusão sobre isso. Eu devo orar muito ou devo orar pouco? Eu tenho que falar muito ou tenho que falar pouco? Assim como a presença de Deus não está no tijolo, não é o local, é o momento. Sobre as orações, não é a quantidade de palavras, por assim dizer, não é o número das palavras, é a sinceridade das palavras. Você ora com poucas palavras,
mas com toda a fé e piedade, submissão à vontade de Deus, ou você tenta fazer uma barganha, as coisas estão ruins, eu preciso orar mais. E aí você vai falar um monte de coisa. Nossa igreja, a gente não tem rezas, porque a gente quer estimular o pensamento e reflexão sobre o que está sendo dito a Deus. Não é o número de palavras. Se você tem um número grande de palavras para dizer a Deus, com toda a profundidade do seu pensamento, devoção e fé, então fale o número todos dessas palavras. Mas se você é sucinto, seja sucinto. O importante é, não fica usando de jargões teológicos, repetições e palavras vazias que causam um efeito de impressionar. Ananias e Safira, está lá em Atos 5, eles tentaram impressionar. Assim como Nadab e Abiú no Antigo Testamento. Os 4 morreram. Ananias e Safira tentaram impressionar a igreja. Venderam uma propriedade e então disseram um valor maior. Tentar impressionar, nós damos uma oferta grande. Sacrifício de tolo, é tentar enganar o Espírito Santo. Como é que se engana aquele que é onipresente, onipotente, onisciente? Nadab e Abiú foram criativos, assim como Caim. Deus quer o culto, eu vou fazer melhor do que Ele quer. Eu vou surpreender Deus. Eu vou fazer um cultão. Morreram. Deus nos chama a apresentar um sacrifício sincero, piedoso, com devoção, e não ficar aqui repetindo, como galinha sem cabeça. Então ele parte a nos instruir sobre os votos, e também é um assunto que pode surgir alguma dúvida na sua cabeça. Deus convoca o seu povo à seriedade desse momento, e diante de Deus nós fazemos votos. Você pode fazer um voto numa oração, mas Salomão já te orientou: cuidado, guarda o teu pé e fale pouco, atenda mais, para você não fazer um voto precipitado, do tipo: Senhor, me dá aquilo, que eu faço isso. E então Deus conduz a sua vida, mas você se esquece do que você votou. Então o pregador diz: cuidado com o que você promete para Deus. É melhor não prometer, porque é pela graça que Deus conduz e providencia todas as coisas na sua vida, e não pelo seu voto. Então não tenta dobrar Deus, não tenta mudar o pensamento de Deus pelo seu voto, pelo seu sacrifício. O sacrifício que Deus aceita, Cristo já fez. E aí você diz: mas pastor, então é errado votar? Não é errado. Mas quando Deus não te exige isso, cuidado com o que você promete a Deus. Se você não se lembra, tem uma história que me marca muito no contexto bíblico, que está no livro de Juízes, que é a história de um voto de tolo, feito por Jefté. Deus ia dar a vitória da guerra para Jefté, está lá em Juízes, capítulo 11. Deus ia dar a vitória para Jefté, isso era evidente. Mas Jefté, querendo impressionar Deus, ele disse: Senhor, se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu vou apresentar como um sacrifício, eu vou matar, em adoração ao Senhor. Deus calado estava, calado ficou. Jefté tinha uma filha única, não tinha irmãs, e ele amava com todo o seu coração essa filha. E quando ele volta vitorioso, feliz, a filha é a primeira pessoa que sai na porta, e Jefté mata a sua filha. Esse é um sacrifício de tolo, esse é um voto de tolo. Deus não pediu que Jefté matasse a própria filha. Deus não está pedindo para você uma série de sacrifícios, porque o sacrifício suficiente já foi cumprido na cruz. Portanto, cuidado com seus votos, mas faça votos e valorize os votos. Por exemplo, o voto do matrimônio. Casamento civil é uma questão da sociedade. Casamento religioso é o momento em que um homem e uma mulher fazem um juramento e um voto solene diante do povo de Deus, em nome do povo de Deus. Por isso que tem que ter o pastor, que não é Deus, mas é o representante desse voto, papel de sacerdote. O marido diz: eu vou te amar, eu vou te proteger, na alegria, na doença, na saúde, na tristeza. E a esposa diz: eu vou te respeitar, eu vou te amar, eu vou te honrar,
em todas as situações, até que a morte nos separe. Isso é um voto. E o que a gente faz com esse voto? Ah, pastor, não tem jeito mais. Não dá. Quando nós recebemos membros aqui por batismo, profissão de fé, eu faço perguntas. E aquilo, se você não parou para pensar, é feito dentro do contexto de culto. Aqui na nossa igreja a gente deixa bem evidente quando o culto começa e quando o culto termina. Aviso é depois do culto. Apresentação, cantata, teatro, tudo isso pode ser feito depois do amém, depois da bênção, depois do culto. Dentro do culto a gente faz o que Deus mandou fazer. E dentro desse culto, do que Deus mandou fazer, a gente recebe novos membros. Batismo, profissão de fé, recepção de novos membros, e eu faço perguntas. Você crê na Trindade? Você crê na igreja? Você crê que é pecador? Você crê que Cristo é suficiente? Você se compromete com essa igreja? Você vai ser assíduo nos trabalhos dessa igreja? Você vai sustentar financeiramente essa igreja? Que a pessoa diz sim, sim, sim. Isso é voto diante de Deus. Mas então, eu não venho mais. Não deu certo. Chegou alguém. Eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer uma entrega. Eu tive que resolver um problema. Você está quebrando o voto. Não é culpa minha. Não fica com raiva de mim, de novo. Igual falei domingo passado. Você que fez o voto. Eu não mandei você fazer o voto. Eu não escolhi o seu casamento. Eu não escolhi e te obriguei a fazer parte dessa igreja. Você fez o voto. Eu sou testemunha desse voto. E o meu papel é te ajudar a cumprir o voto. Ordenação de oficiais, diáconos, presbíteros, pastores, voto. Batismo infantil, os pais fazem um voto. Eu vou ler a Bíblia com ele, eu vou ler a Bíblia para ele, eu vou orar por ele, eu vou trazê-lo assiduamente nos cultos para que ele aprenda a amar a Deus. Salomão diz, guarda o teu pé, não fica falando muita coisa. E então, quando fizer uma promessa, verso 4, não demora em cumprir, não. Deus não se agrada de tolos. É gente que tenta enganar Deus. Cumpre o voto que fazes. E então, ele diz no verso 5 algo que precisa ficar claro na sua mente. É melhor que você não vote do que vote e não cumpra. Não consintas que tua boca te faça culpado. Ele está nos alertando sobre a mesma coisa. Deus não mandou você falar nada, mas você falou, então agora Deus vai te cobrar isso. E se você ler hoje à tarde Isaías 1, você vai ver que ele cobra mesmo. Assim como em Malaquias, que eu também sugeri que você observe, Deus fez um silêncio. Você já deve ter ouvido falar, um silêncio de 400 anos. Deus não falou mais com o seu povo, porque eles estavam apresentando uma adoração tola, um sacrifício de tolo. E ele diz, é melhor fechar a porta do templo, eu não vou falar mais com vocês, até que chegue a plenitude do tempo. Então Cristo venha redimir. E se você é sincero com você mesmo, nesse momento, nessa reflexão, você sabe que você já errou sobre isso. Eu sei que eu já errei, mesmo depois de pastor. Já pequei nesse sentido. Não me preparei como deveria para o culto. Não estive atento em todos os momentos do culto como deveria. Negligenciei. Mas eu tenho algo que te faz ir para casa um pouco mais tranquilo. Jesus Cristo foi enviado a nós. O sacrifício perfeito foi apresentado. E então, sem mérito seu, e no nome dele, você pode orar. Pedir o que você precisa para Deus. Buscar a santidade, a devoção, pedindo que Deus te conceda em nome de Jesus. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Porque é em nome dele e não no seu nome. É no mérito dele e não no seu mérito. É no sacrifício dele e não no seu sacrifício. Então, Cristo, como aquele que ouviu mais, falou pouco, atendeu e obedeceu à voz do Pai, guardou o pé ao entrar no templo.
expulsou os cambistas do templo, entendia a reverência, tudo o que ele fez, apresentando uma perfeita obediência e adoração a Deus, ele fez como representante meu e seu. Então, se você tem consciência de que você é incapaz de fazer tudo corretamente, você pode confiar que no nome de Jesus Cristo, o seu sacrifício, a sua adoração, a sua devoção é aceita por Deus. Mas então, porque é aceito por Deus, eu vou continuar negligenciando o entendimento? Não, porque é pecado. O raciocínio, se eu fizer certo, Deus vai me aceitar? Não. Você já foi aceito porque Cristo foi aceito. Mas agora é um grande privilégio, honra, alegria, adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Em Hebreus, capítulo 2, nós temos um texto belíssimo, onde ali ele retrata a adoração de Cristo. E Cristo ali, recitando um salmo, lembrando um salmo, ele fala em nosso nome. Hebreus 2, verso 12, ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo apresentou a perfeita adoração. E nós temos o privilégio de apresentar essa adoração em nome dEle. Com Ele, no mérito dEle, na capacitação dEle. O que você precisa fazer é obedecer, é ouvir, é vir, é se esforçar. Ele não vai te cobrar algo que você não tenha capacidade de apresentar.